Ela é consultora em comunicação intra e interpessoal, fonoaudióloga e terapeuta corporal. Atua no desenvolvimento pessoal de lideranças e equipes através da empresa Corpo e Fala. Busca sempre um equilíbrio dinâmico entre o crescimento profissional, as boas relações e a apaixonante e desafiante vida de mãe de gêmeas. Acredita na criatividade, na sensibilidade e na boa comunicação para viver melhor e mais feliz. Seja muito bem-vindo ao podcast Demasiado Humano, Erika Martinovski. É um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer, obrigada pelo convite. Que legal, muito bacana. Eu sei que tu tens várias formações aí e tem uma trajetória bastante interessante. Eu começo perguntando para os meus convidados justamente sobre a trajetória. Como é que foi a tua trajetória profissional, né? Às vezes vem lá desde a nossa infância, que te fez chegar nessa relação do corpo e da fala e da relação interpessoal e tudo mais. Então, eu acho que tu pegou exatamente o ponto. A questão é a trajetória, não é exatamente um processo de desenvolvimento de carreira, mas eu acredito que é um processo de desenvolvimento de vida. Então, lógico que vai lá para minha infância, todos aqueles momentos, a minha relação com o corpo, a minha relação com voz. Eu canto desde os 18 anos de idade. Que legal! Exato. No canto eu tive que descobrir o corpo. E depois, por muito tempo, eu ainda dancei folclore polonês, que é algo diferente, muito distinto, não é algo tão parado, tão restrito, é bem intenso. Quem conhece aquele nível de dança. Circulei por muitos lugares no Brasil fazendo isso, com um grupo muito bacana nos meus 14 anos. Então eu aprendi, acho que muito da convivência de grupo, porque com 14 anos a gente estava indo dançar na embaixada da Polônia em Brasília. Então não era uma relação de família, da minha família, mas era uma relação de família com esse grupo, para poder ter a confiança, ter a estrutura, fazer tudo isso. A gente circulava muito. Então talvez vem daí, né, do nível de relação que eu fui aprendendo a estabelecer através dessas descobertas de corpo, de voz, de canto, de palco, de se posicionar, de se colocar. Por outro lado, eu sempre fui muito tímida. Interessante que a gente escolhe, às vezes, algo para se aprimorar. Eu acredito nisso. Acredito que, de fato, aquilo que a gente escolhe fazer é aquilo que a gente está aprimorando nessa vida, né? Então, a minha vida foi uma construção de pequenas coisas. Eu ia buscando. Teve aquele momento que eu entrei na faculdade errada, fiz um tempo, troquei, larguei, fiz de novo, troquei, larguei. Eu também já fiz isso. A gente tenta, né? A gente vai se descobrindo, a gente vai tentando. Até que eu resolvi encarar. Na verdade, a minha primeira opção, lá com os 17 anos, era fonoaudiologia. Mas ela, naquele momento, no Brasil, era algo distinto. Existia, acredito, em Santa Maria, no Rio de Janeiro, alguns lugares assim que não eram muito... Em Porto Alegre não tinha, depois teve no IMEC. Mas era um pouco complicado, assim, estruturalmente. Então eu fui fazendo coisas paralelas, mas não funcionava. Passei um tempo pelas artes dramáticas aqui na URGS também, sempre me relacionando com voz, com expressão, com canto, tentando fechar um espaço da vida emocional. Né? Que isso eu sempre falo com as pessoas, os meus clientes também, não tem como separar as coisas. Tá tudo no corpo, tá tudo na fala, não tem como separar. Agora eu sinto isso pra cá e isso aqui eu sinto pra cá. E por isso que eu fiz questão de fazer aquele textinho tão bonito, né? Foi legal. Quem trabalha com palavra fica escolhendo palavra. Mas eu fiz questão de colocar ali a relação com as minhas filhas, porque esse aspecto foi um aspecto que me construiu muito. Elas são gêmeas. Então foi um momento e um movimento na minha vida que mexeu muito na estrutura.
E juntando tudo isso, eu fui integrando, até conseguir voltar efetivamente para fono, fazer a formação em fono, mas aí eu já tinha formação, já trabalhava com grupo, já trabalhava com yoga, já trabalhava com muita consciência de corpo e de respiração. Paralelamente, já tinha uma formação em terapia corporal também, né, na linha parecida com a linha da bioenergética, mas um outro estudioso que também estuda Reich. Então, a gente vai integrando tudo até chegar onde está hoje. Hoje em dia isso tomou uma cara que se chamou, né, esse espaço, que é o espaço da Corpo e Fala, exatamente porque a gente precisa passar pelo corpo, pelas vivências, pelo corpo, pela mente, pela emoção, pelo que está do lado de dentro, para achar uma interface e colocar isso para fora, expressar, transformar isso em expressão. E a gente pode verificar isso de forma pontual, né? Como se fosse um momento de uma apresentação, um momento de preparação para uma apresentação, preparação para uma palestra, preparação para um projeto. Ok, são coisas específicas, né? Faz um processo de se conhecer, trabalha aquilo que tem de potencial e expressa naquela apresentação. Mas a gente pode olhar de forma ampla, que é o trabalho que vem na relação, na comunicação, no como eu me coloco na vida em relação a mim mesmo, ao meu conhecimento interno e aos outros. Então, olhando de forma mais ampla, de fato, é como eu vivo a minha vida, como eu me expresso, como eu me coloco nesse mundo. E eu adoro isso. Bacana. Então, você trabalha, pelo que eu entendi, né, com os seus clientes, os seus pacientes, clientes, às vezes num nível mais focado, numa palestra, numa apresentação, até ali no site, até em questão de banca, apresentação de banca de mestrado, doutorado, ou também numa visão mais ampla de como é que ele se movimenta na sua vida, né? Essa visão corporal. Isso, exatamente. São praticamente esses dois pontos de vista que não dá para fechar o olho. Porque aquela pessoa que está apresentando em 20 minutos ou 50 minutos é a mesma pessoa que tem todas as suas questões emocionais, que tem toda a sua forma de se relacionar com o autoconhecimento, né? Conhecer-se a si próprio, conhecer o seu corpo, conhecer a sua respiração, desenvolver os seus processos de bem-estar, né, gente? Então, se essa pessoa não tem isso muito bem construído, vai ficar difícil aqueles 20 minutos. Sim. Né? Tu deve entender disso. Sim, nada prazerosos, né? Não vai ficar complicado, vai entrar muito no medo, vai entrar muito na dúvida, vai entrar muito na autocobrança, na crítica. Então, a gente percebe que quem consegue ter esse processo de se conhecer um pouco mais, de ter a possibilidade de conhecer seu corpo, conhecer sua respiração, conhecer a capacidade, o potencial da sua voz. Então, essa pessoa já consegue aliviar um pouquinho melhor para aqueles 20 minutos. Mas aí ela não sai daqui e isso ela apresentando. Joga fora. Ela sai apresentando, mas também não joga fora o que ela aprendeu. Isso vai para a vida dela. Exatamente, é algo mais profundo que simplesmente um treinamento para uma palestra específica. Exato. Mas, Erika, como é que tu trabalhas isso? Então, primeiro vamos começar pela voz, né? Como é que tu usas a fonoaudiologia nesse processo? Né? Eu, na verdade, não tenho experiência com fono, eu gostaria que você também falasse. Acredito que temos muitos ouvintes aqui que também ainda não tiveram a oportunidade de se consultar com um profissional de fonoaudiologia. Tá. Então, o que acontece... aqui na Corpo e Fala eu tenho um delineamento de serviços. Tem alguns serviços que são delineados, digamos assim, para você, para a pessoa que vem procurar para ela mesma, e tem alguns que são para empresas. Nessa parte de serviços para você, a gente tem alguns aspectos, alguns ambientes, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento pessoal, um ambiente que vai mais para fonoclínica e um que vai mais para aprendizagem, mais ou menos isso, né? Tem mais um outro que vai um pouquinho mais para o bem-estar. Em geral, as pessoas que vêm para fonoclínica, elas vêm com questões muito específicas. Você faz uma primeira entrevista inicial, como um atendimento clínico, ela vem com alguma queixa de voz, com alguma queixa de fala, alguma dificuldade, por exemplo, na fluência da fala, alguma dificuldade vocal no sentido de
perceber alguma coisa estranha na sua voz, ou de não conseguir projetar a voz o suficiente para se colocar quando precisa apresentar uma aula, né? Isso acontece muito na banca. Ou de a pessoa que tem a dificuldade de fluência, que vai ter uma gagueira, ou a pessoa que não chega a ter uma gagueira, mas tem essa dificuldade de fluência. A gente vai encontrar a pessoa que, por exemplo, precisa montar a apresentação e ela não consegue organizar o conteúdo, e talvez isso tenha relação com o processo de aprendizagem dela. Então a fonoaudiologia, ela se amplia para algumas áreas. Ela vai verificar a motricidade orofacial, que tem relação, né, com musculaturas da face, a língua, algumas outras estruturas. Ela vai se relacionar à linguagem em si, tanto da criança quanto do adulto. Ela vai se relacionar com a audição, vai se relacionar com uma coisa que é bem curiosa, que as pessoas não conhecem, ou só especificamente algumas conhecem, o processo de se alimentar, o processo de deglutir alimento, ou água, ou saliva, né? É um processo também que está relacionado à atuação de fono. Tem algumas pessoas que têm dificuldade de fazer isso é um problema, correm risco, né, de morte por ter uma dificuldade de deglutir, que a gente chama. Então o fono vai atuar aí também. Ou ela vem para a voz, né, por causa dessas questões que ela sente na voz dela. Então, se você for olhar de forma mais ampla, tudo isso tem relação com o processo de se comunicar. E é aí que a fono atua, na comunicação. Então é bem interessante. E quem não se comunica, se trombica. Eu acho, né? Principalmente hoje em dia, acho que cada vez mais, né? Hoje em dia sim. E já tem outros aspectos que eu gosto bastante. E eu gosto de manter os olhos bem abertos para isso, porque não é só essa comunicação de forma clínica, né? Eu vou fazer uma avaliação para verificar como está a tua voz, verificar como está o teu timbre, verificar como está a tua projeção vocal, ou se você tem alguma lesão ou não, né, que a gente possa atuar com algum exercício específico. Mas também tem a questão da comunicação subjetiva, que aí entra o aspecto assim, de como é que o corpo dessa pessoa está falando, como é que ela integra a voz que está saindo aqui, com a expressão que ela traz, com o movimento que ela traz, com aquilo que ela quer transmitir. E aí tem, já uma questão até mais ampla da linguagem. Exatamente. Sim. A gente sempre começa assim, a pessoa vem, faz uma avaliação inicial e daí a gente direciona. Tem pessoas que não têm lesões ou uma questão orgânica a ser trabalhada especificamente de forma clínica. Sim. Ela pode vir fazer um aprimoramento de voz, fazer esse aprimoramento para trabalhar em apresentação, né? Então ela pode fazer um processo de desenvolvimento um pouquinho diferente. Tem pessoas que têm questões clínicas que a gente precisa atuar, né, dessa forma. É bem interessante. Não, e a gente fala com o corpo também, né, durante uma apresentação. Eu lembro que uma vez eu fiz uma apresentação num projeto aqui na faculdade e eu não parava de caminhar para lá e para cá, para lá e para cá, né? Então eu estava demonstrando uma ansiedade de alguma maneira e depois meus colegas me deram um feedback. Isso. Mas o nosso corpo fala muito e a gente não percebe. Mas voltando um pouquinho na voz, eu penso assim em relação, por exemplo, às pessoas que cantam, né, cantores, ou o quanto a questão emocional pode afetar nisso, na qualidade, não sei, no timbre, ou na capacidade de afinar. Você tem, às vezes, pessoas que procuram com essa finalidade, como é que... Quem vem, por exemplo, para o canto ou para o teatro, ele procura trabalhar a técnica mais específica para aprimorar. É de fato esse cliente que vai fazer um aprimoramento. Então é trabalhar essa possibilidade, sim, de afinar melhor, de ter um melhor uso, de não lesionar, porque a gente lesiona a voz se não sabe usar, tanto para o canto quanto para o teatro, para outras questões, né? Pessoas que falam muito também, né? Professores, né? Uma grande dificuldade. Tem um uso excessivo da voz, se a voz não está no lugar adequado, é uma musculatura, né? Todas as estruturas ali são musculaturas. Você está fazendo um excesso, vai gerar uma lesão. Então as pessoas precisam
conhecer um mínimo. O cantor, ele vem para buscar esse aprimoramento. Em geral, ele já conhece um pouco e ele precisa aprimorar mais, precisa aprender como cuida, como usar o melhor que ele tem dentro daquela voz. O que vai acontecer aí é que, eventualmente, algumas pessoas, por exemplo, existe algo que pode acontecer, que a gente chama de disfonia psicogênica, que é uma alteração que algumas pessoas apresentam, características e sintomas vocais bem específicos mesmo, e a questão é toda emocional. Não tem nenhum fundo orgânico, não tem nenhum fundo assim de manejo daquele uso de voz. Então a gente chama, depois de diversas avaliações, tem um processo para fazer essa avaliação e para fechar esse diagnóstico, mas a gente pode fechar com uma disfonia psicogênica e é de fundo emocional. Então tem que ter um manejo. Em geral são pessoas que a gente vai atender em parceria com um psicólogo, porque dificilmente elas vão melhorar só com atendimento de fono. E elas vão apresentar características, vai ser uma rouquidão forte, vai ser uma dificuldade de respirar, vai ser uma dificuldade de usar a voz, vai ter o processo que você diria, nossa, ela tem uma lesão na prega vocal, vai pro otorrino fazer um exame. Não tem lesão. Tem todos os sintomas e não tem. E eventualmente acontece na sessão da gente mesmo, né? A pessoa tá ali, tá fazendo o exercício, daqui a pouco ela lembra uma história, né, da vida dela, e ela começa a falar aquela história, e automaticamente a voz dela muda. A postura muda, o olho muda, a voz muda, ela sai daquele processo sintomático e ela volta para o lugar, né, normal, digamos assim, um uso mais adequado, mas sempre relacionado a algum conteúdo mais forte. Isso é o que a gente acaba encontrando. Então a questão emocional é muito delicada, está muito intrínseco, né? Está muito interligado, não tem como separar a voz. Está integrado. Está integrado. Outro dia eu vi um vídeo de um fonoaudiólogo dando aula, já tem anos, né, essa aula, para um pessoal numa universidade no Rio de Janeiro, que ele estava ensinando o processo do choro, como fazer o choro, como usar a voz produzindo o choro. Provavelmente era um grupo de teatro, né? Então ele estava ensinando como fazer essa colocação e como fazer o movimento corporal do choro, e chorava, né? Produzia esse choro, e era choro mesmo. E era interessante porque ele dizia, lembrem que no choro a gente se contém, a gente fecha, a gente coloca a voz de determinada forma, você tem que trazer o seu corpo junto, porque não é o choro, a gente não está aberto, né? O choro a gente está fechado, a gente está, né, tá sofrido. Ele ensinava isso de forma técnica, como produzir o choro. E se eu só ouvisse e não estivesse sabendo que era uma aula para um grupo de teatro, por exemplo, eu diria, nossa, esse cara tá sofrendo muito, tá desesperado, né? Até porque é o choro. Que coisa. Mas ele não tinha que acessar algo ali na vida dele para poder... Ou não? Aí eu pego um pouquinho a minha passagem lá pelas artes dramáticas. Sim. Quando a gente treina isso, tá? A gente treina todos esses acessos. Mas aí é que tá. Isso tá expresso no corpo e tá expresso na voz. Então, claro que facilita. Tem momentos que tu tem que fazer alguns exercícios que você tem que buscar. Você tem que, pelo menos, lembrar de como é aquela emoção. E a melhor forma é lembrar como foi pra você, porque... é o teu referencial, como é isso, a gente treina no teatro. Como é uma tristeza, como é um desespero, como é um pânico, né? Como seria corporalmente, como seria vocalmente isso. São coisas um pouco diferentes. Às vezes a gente precisa buscar nas pessoas, observar mais como as pessoas funcionam. Então tem que ter esse conhecimento da emoção para você limpar, criar um papel em branco seu e aí colocar aquela emoção de acordo com aquele papel, aquela atuação. É um processo bem interessante. Imagino. Eu entrevistei já faz um bom tempo o pessoal que trabalha com improvisação aplicada, né? É um grupo chamado Improvida, muito bacana, né? E que eles usam muitos jogos e que nos ajudam a nos conhecer, e tem toda essa questão de
postura, de atuação, e a gente se conhece através disso. Mas falando sobre isso, como é que você trabalha a questão do corpo, então? A gente começou falando mais da voz, que é integrado, mas e o corpo, a postura, essa consciência corporal, como é que você desenvolve isso no seu cliente? O que acabou acontecendo é que, assim, há muito tempo atrás, uma das formações que eu fiz foi uma formação de yoga. Isso veio de uma busca pessoal. Estava numa fase que eu estava cansada, fazendo muita coisa. Me sugeriram, vai fazer yoga. Nem sabia o que era isso, né? Eu comecei a me aproximar do grupo, daquela técnica, da abordagem, fui conhecendo, e depois de um tempo o grupo começou a sugerir, tu tem jeito, faz completa formação, tu já tem as horas de aula, tu eventualmente já dá uma aula aqui, já fazia. Então eu fui entrando naquela formação. O que acontece? Existem muitas ferramentas de percepção corporal. A que eu acabei escolhendo foi o que fechava para mim naquele momento, era o yoga. E um tipo de yoga, digamos assim, porque hoje em dia eu já passei por vários tipos de formação, já trabalhei de diversas formas, mas vou falar então do que acontece mais hoje. Um tipo de yoga que ele se apropria muito da percepção bem profunda e bem sutil que está no corpo. Então é aquela percepção daquele músculo. Os meus alunos brincam com isso, eles dizem assim, não, eu estou fazendo, não tem músculo aí, não adianta, não consigo fazer isso, porque não tem, não existe, não sinto nada aí. E a pessoa passa um tempo nesse funcionamento. Daqui a pouco parece que aquilo ali faz um clique e a pessoa olha e diz para mim, eu senti um lugar do meu corpo que eu nunca tinha sentido antes. Exatamente. Então essa é a percepção bem profunda e ela vem por um caminho bem sutil que me lembra muito a meditação, né? Porque a gente tem que fechar muito, trabalhar aquilo, é delicado, é amplo, porque na meditação a gente tem um monte de informação, na verdade a cabeça da gente está assim, né? Informação, e aí parece que a gente vai sutilizando, e a gente vai percebendo mais a fundo. Então a forma com que eu trabalho o yoga aqui, por exemplo, é assim. Então vai para o corpo, vai para a respiração, vai para sentir quando uma parte do teu corpo está funcionando de um jeito e a outra do outro. E isso vai te dando um reposicionamento corporal e reposicionamento também da mente para poder relaxar, aliviar, verificar que tudo, essas coisas são possíveis mesmo. Então aqui ela é uma ferramenta grande. Atualmente tem pessoas que eu faço um trabalho que eu nem chamo de yoga, chamo de consciência corporal, consciência e percepção, de corpo e de respiração, porque é a ferramenta que mais ajuda, pelas coisas que eu percebo aqui. Mas tem muitas outras, eu vejo, eu converso muito com muitas pessoas que têm outras abordagens e que também vão desenvolver esse nível de atenção. A questão é essa, né? Você conseguir ter uma atenção que você tire da informação que está do lado de fora, consiga trazer para dentro e consiga perceber, nossa, tem mais alguma coisa que eu não percebia antes. Então tem regiões do corpo da gente que a gente passa anos e não se dá conta que elas estão ali. As pessoas relatam isso depois, elas dizem, nossa, nunca tinha sentido essa parte do meu corpo, nunca tinha percebido como é essa sensação nesse lugar do meu corpo. E isso eu acredito que acontece muito com muita gente. Sim. O corpo é tido, sim, por muitos como a porta de entrada para a meditação, para o aqui e agora, né? Essa consciência corporal, a gente buscar essa consciência nos ajuda. Acredito nisso, acredito que sim, acredito que ajuda, tem muitas filosofias mesmo que trazem. Eu trabalho com uma linhagem que é de Hatha Yoga, seria o mais tradicional. Na verdade, ele é um yoga que ele te traz a percepção mesmo das energias do corpo. Hoje em dia se disseminou em várias outras linhagens, mas que todas elas são Hatha Yoga, né? E todas elas vão para esse caminho da percepção e do corpo como um veículo para a meditação. Porque ele te possibilita estar muito no presente, né? Tá percebendo muito o que está acontecendo agora aqui. O que está acontecendo nesse momento, né? Essa respiração.
Mas tem várias outras abordagens, a gente estava falando antes, né? Da bioenergética, de outros sistemas, que também vão te dar um nível de atenção. E eu acho que a questão é essa, é conseguir trabalhar um nível de atenção que você perceba que as coisas no seu organismo e na sua vida, elas não estão paradas, elas estão sempre em movimento, sempre em transformação. E sempre que a gente vai um pouquinho mais, a gente descobre, poxa, tem mais um pouquinho. Que legal, que legal. Erika, tu falaste também das tuas filhas, né, que foi um processo que também tenho certeza que é marcante para qualquer pessoa ter um filho. Você teve 2 filhas gêmeas, né? Eu queria que você contasse um pouco para nós o que isso influenciou, com certeza, né? Influenciou muito na sua vida, mas você disse que até, inclusive, no seu trabalho, né? Como é que foi essa experiência? Como tem sido essa experiência? Tá, as meninas já têm 15. Então, é uma experiência longa, mas eu acredito assim, todas as pessoas têm aspectos das suas vidas que são muito simbólicos, alguns mais, alguns menos, mas a questão da maternidade ou da paternidade, em geral, é algo que impacta muito as pessoas, né? Porque é uma transformação muito profunda. E eu sempre fui uma pessoa que tinha eu fui para o yoga e fui para as formações em terapia corporal porque eu tinha um nível de sensibilidade corporal que eu precisava aprender a usar, né? Eu precisava entender como aquilo funcionava, primeiro para o meu próprio organismo, depois para lidar com as pessoas com as quais eu trabalhava e tudo, porque eu tinha muita sensibilidade, muita informação naqueles organismos todos. Então, para mim, a gestação foi um processo muito intenso, porque ele é um processo que muitas pessoas já percebem ele antes de acontecer a gestação, né? A gente já percebe que a gente já está um pouco diferente. Toda a configuração, eu olho sempre as coisas de uma forma ampla, a configuração da minha vida, da vida do pai das meninas, das famílias, as coisas se configuraram de determinada forma, que as coisas não foram fáceis, não foram, mas foram muito simbólicas para todo mundo. Então eu me preparei para ter um filho e eram 2. E quando elas estavam quase nascendo, a gente descobriu que uma ex-namorada que ele tinha ficado estava tendo um filho, terceiro, que ela não contou. Então chegaram 3, assim, de presente. Pessoas no sistema. 3 pessoas no sistema, né? 3 pessoas no sistema, com diferença de tempo ali, mas que eram 3, estavam chegando juntos. Então tem todo um aprendizado aí, né? A questão corporal, a questão de sensação, de sensibilidade. Eu passei muito mal nessa gestação, principalmente no final. Eu fiquei uma internação muito forte, em isolamento, em coisas muito fortes. Então isso te remete muito a valores da vida e referências de percepções mesmo, de memórias guardadas e memórias que em algum momento as que não foram boas eu tive que desguardar. Então, nesse sentido, é um aprendizado muito grande, porque é um desafio muito grande. Daqui a pouco tu acha que tu é como todo mundo. Então as pessoas se preparam para ter um filho, nós nos preparamos, vamos ter um filho, perfeito, vamos, decidimos ter um. Aí eram 2 e depois lá na frente eram 3. Aí você diz assim, uau, a vida não é nada daquilo que a gente acha que é. Eu achei que ia ser tão certinho. Esquece esse negócio. Aí você acha que vai cuidar porque tá sujo aqui, porque ajeita, não deixa caminhar aqui, mas aí já tem outro se jogando do lado. Aí né, um corre para um lado, outro corre para o outro. E isso quebrou, né? Teve que quebrar a minha cabeça nesse sentido de que as coisas não são, né? Programadinhas. Não. Então eu passo o tempo, acho que aprendendo e reaprendendo sobre isso. E atualmente uma coisa que me chama muita atenção, porque elas têm 15, então estão numa fase muito específica, tem uma cabeça muito tranquila, a gente conversa muito, é muito bacana. Temos os nossos, né, perrengues, mas nada demais, é muito bacana mesmo. E me chama muito a atenção. Eu fui uma criança muito sozinha, eu era muito fechada, muito. Eu ficava com a minha imaginação, eu percebia tudo o que estava acontecendo, mas eu não falava praticamente. É engraçado, eu trabalho com isso, eu adoro falar.
Eu não falava com ninguém. Eu vivia o meu tempo assim, sozinha em cima de uma árvore. Eu ficava trocando de árvore. Porque na casa da minha mãe tem muitas árvores, eu só trocava. Mas eu pensava muito, a minha mente era muito ampla, eu pensava coisas que não eram até daquela realidade que eu vivia, da realidade da minha família. E as minhas filhas, uma mais que a outra, né, de formas um pouco diferentes, uma mais que a outra, ela tem falas que ela expressa muito, elas falam muito. Isso foi um embate para mim, porque as duas falam muito, elas falam ao mesmo tempo e querem que você responda. É assim desde bem pequenininho. Mas ela me fala as coisas que eu pensava quando eu era criança. Eu nunca conversei isso com ela. Nunca. Ela me fala como se fosse o desejo dela, do que ela gostaria de fazer na vida dela, porque aí eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou, né, estudar isso aqui, aí eu vou fazer assim, vou conhecer tal lugar. Eram coisas que eu imaginava. Coisas dela. São dela. Mas que eram tuas também. Eram minhas também. Né? E eu olhava, só que eu penso assim, poxa, eu não compartilhava com ninguém isso, eu ficava só no meu mundo. Ela já tem isso de conseguir colocar pra fora e já, né, e tentando achar um jeito de fazer e buscar. E eu digo, olha que interessante, muitas coisas que eu só imaginava, né, ela já imagina, já tem expressão e ação. Eu digo, opa, isso é bacana. Acho que isso deve ser isso que as pessoas falam de herança, de vida, né? Que as coisas vão evoluindo, deve ser por aqui. Parece que ela pegou alguma coisa ali e ela consegue levar um pouco mais do que eu levei. Então eu imagino que talvez coisas que foram mais difíceis para mim, de repente para ela não vai ser tanto, outras coisas ela vai ter que aprender. Então por isso que eu faço questão de colocar, porque não tem como a gente separar, né? O que eu faço, o que tu faz, o que o Gustavo faz. É verdade. Não é carreira simplesmente, não é uma vida profissional que eu fui lá e escolhi, essa vai ser a minha vida profissional e aqui vai ser a minha vida pessoal. Não tem como separar isso, tudo aprende. Então, nesse aspecto, mexeu muito na minha estrutura de corpo, as minhas emoções. Eu precisei desmontar muita coisa para entender esse processo todo. E até hoje. É um processo, continua sendo. Hoje em dia nós já estamos no processo de adotar alguns bichos. Já minha casa tem outros elementos para o sistema. Isso, para o sistema. Porque aí tinha uma gatinha que precisava de uma casa e a gata veio, aí depois tinha uma outra que precisava daquela gata, agora tem uma cachorra que precisou de uma casa. E esse é o nosso sistema. Que legal. Né? Então, eu vejo mesmo como um processo. Que bacana, que bom. Realmente, um animal também eu acho maravilhoso ter essa convivência. Né? Ele nos humaniza, por incrível que pareça. Exatamente. A gente precisava disso lá em casa. Nos deixa mais humanos, mais demasiadamente humanos. Erika, eu costumo perguntar também para meus convidados sobre algumas referências que vocês têm, assim, principalmente falando assim, do teu trabalho, ou pode ser alguma personalidade reconhecida, relativamente conhecida, assim. Se você pudesse escolher duas pessoas para tomar um café aqui na Fernandes Vieira, na frente do Corpo e Fala, trocar uma ideia, assim, que referências que vocês têm, assim, que, pô, eu me baseei muito nesse autor, ou nessa, pode ser um ator, pode ser uma atriz, pode ser qualquer pessoa, assim, que tu tenha como uma referência mesmo. Peguei um pouco no contrapé. Nossa, tu me pegou completamente, porque aqui eu já fiquei pipocando, falando e aqui cantando. E o cérebro... o cérebro assim, nossa. Mas quando você falou isso, que me veio muito foram muitos professores meus mesmo, e pessoas, né, que transmitiram conhecimento. Nossa, eu faria uma mesa linda com 7, pelo menos. Vários. Com vários. Eu imagino assim, talvez um que eu nunca me aproximei muito, né? Porque eu trabalho com algumas outras abordagens que fecham mais com o meu organismo, minha dinâmica,
Mas eu gosto muito de algumas informações, acho que eu sentaria junto até para bater um papo, saber mais como é que a coisa acontece como mesmo. Como funciona. Que é o Osho, né? Me chama muita atenção, eu gosto muito de algum material escrito que eu vejo. Conheço, tem várias pessoas que são mais próximas, então gostaria de entender lá na fonte. Sim, tem a possibilidade, né? Infelizmente não está mais aqui. Não. Infelizmente não está mais. E, na verdade, chamaria mais outras 2 pessoas que aí não são muito distantes, mas que são pessoas que eu sempre tive muito próximas em curso, que foi um professor meu da formação da terapia corporal, que ele é um psiquiatra argentino que mora em Nova York, que é o Jorge Stockner, e ele trabalha com ergonomia aberta. Eu já ouvi falar. Pois é, o Jorge é uma pessoa assim que... Ele tem um livro muito bacana. Exatamente, Ele tem um livro maravilhoso. E ele é um cara maravilhoso. Ele é um cara maravilhoso. Eu lembro muito dele das formações dos cursos, porque a convivência é grande, mas eu acho que se fosse para sentar e tomar um café, de sentar com ele, assim, né? E a outra pessoa que também me ensinou técnicas muito profundas, abordagens maravilhosas também, é uma médica, que é a Ângela Pinheiro Machado, que é daqui de Porto Alegre. É uma médica, acupunturista e clínica, conhece muito de medicina chinesa e conhece muito de muitas coisas por aí. Acho que eu sentaria com os 2, assim, com um sorrisão. E cada vez que eu vi eles juntos, né, só você ficar sentado olhando, assim, todo conhecimento, né? E eu acredito nisso, acho que cada vez mais eu acredito. Sabe aquela pessoa que sim, já viveu um pouco mais, tem uma outra trajetória e você chega um pouquinho pertinho daquela pessoa. Tem uma osmose. Tem uma osmose, tem uma transmissão de conhecimento, né? Conhecimento ali, corporal. Experiência real de vida. Osmose real de vida. Isso, acho que sim. Que legal. Que bacana, ótimas referências aí, vai constar ali no post de pessoas que de repente eu posso até buscar entrevistar aí, né? Por que não? Por que não? Que legal, que bacana. Eu gostaria que você passasse o seu contato para quem quer fazer uma consultoria. Eu sei que vocês trabalham também com em empresas, individual, né? Em vários, de várias maneiras, né? Como é que quem está nos escutando agora, como é que faz para entrar em contato com Corpo e Fala? Eu acho que a melhor opção é já buscar o acesso do site. O meu site é www.corpoefala.com, bem simples, não tem BR. E ali, através do site, a pessoa já começa a entender várias coisas, vários formatos. Todos os contatos que a pessoa buscar por ali vai ter algum acesso comigo, né? Vai ter telefone de contato, tem o próprio e-mail, que ali é o relacionamento@corpoefala.com. Pelo nome Corpo e Fala dá para chegar no Facebook. Então acredito que são essas as vias mais rápidas, até para já entender o que está acontecendo, ter alguma informação, ler algum material. Né? Os eventos eventos que estão acontecendo, fazer o contato, pode seguir lá no Facebook, pode acompanhar, porque eu estou sempre colocando ali, né? Bem dinâmico. Muitas vezes, essa semana eu também vou estar dando uma palestra lá no Uniriter, dentro de uma trilha de carreira do pessoal do treinamento. Então, sempre está acontecendo coisas que as pessoas, de repente, podem participar, pode estar perto, né, delas. Que legal, maravilha, coisa boa. Também esses contatos constarão ali no post. E muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui e de nos agraciar com a sua entrevista. E quem sabe mais pra frente a gente faz outras entrevistas aí no Demasiado Humano. Isso, a gente combina. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Bye.